Boa noite, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Boa noite. Boa noite. Alô? Alô, boa noite. Queria começar agradecendo a Alessandra Debes, minha parceirona, mulher inspiradora que enche esse palco aqui de beleza e me convidou para realizar esse projeto aqui. A minha amiga Raíssa, que segurou na minha mão e comprou a ideia. Também a Cantão, essa marca com que a gente compartilha tanta memória afetiva, né? E apostou nesse projeto, nos apoiando. A gente sabe como incentivo é fundamental para a cultura, a Cantão também sabe. Bom, essa é a 10ª edição do Conversas para Iluminar o Mundo, o projeto em que entrevisto pessoas extraordinárias que nos inspiram com a sua arte, que nos mostram que é possível transformar o mundo. A inspiração para o nome do projeto, eu não posso deixar nunca de falar, inclusive o projeto tem as bênçãos dele, né? É Ailton Krenak, líder indígena e ambientalista, filósofo, autor do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Bom, hoje eu fico muito, muito feliz de receber esse casal maravilhoso, Ana Cláudia Lomenino, a Manhana e o Bengil, que eu admiro no palco e na vida, que faz do amor alimento, cura e inspiração para viver junto e para fazer arte. Obrigada, queridos, por terem deixado Salvador maravilhosa e vir aqui trocar com a gente. E aí eu queria começar perguntando para vocês o que é para vocês o amor. E partindo da ideia de que amor é ação e nunca apenas um sentimento, como diz Bell Hooks, e eu concordo muito, que manifestação desse sentimento, a materialização mais sublime que vocês já viveram ou já presenciaram dele? Em primeiro lugar, muito obrigada, Maria. Eu não estou me ouvindo muito bem aqui, mas vocês estão me ouvindo? Obrigada, lindona. É muito bom estar aqui com você. A gente te admira muito, você sabe. E... Não quer falar, não? Eu acho que o amor na ação... Eu acho que o amor é quase que uma substância que cola tudo, né? É a cola do mundo. E na ação, eu diria que o amor ele é uma redescoberta. Que a gente pode estar sempre reencontrando, redescobrindo ele, né? Se você perguntou de uma ação, me veio essa coisa do renascimento mesmo. Como você acordar de um pesadelo, sabe? E aí você vê que você está na sua cama, na sua casa, está tudo bem, né? Você viveu aquele pesadelo e aí quando você reencontra aquele estado, né, de amor pela vida, amor pelo ser, e aí você, sabe? É isso. Eu também sinto o amor como uma fonte, né? Uma espécie de fonte, assim, porque eu aprendi ao longo da vida, né? E né, sou pai de 3 meninos, né? E a lida com essa necessidade de se relacionar, né? A partir de um lugar em que a vida coloca a gente, né? No caso da paternidade, onde você aquilo ali é colocado para você, né? Aquela relação ela é colocada ali de uma forma muito explosiva. E eu acho que é uma fonte, né, que se abre e assim como uma fonte, sei lá, uma fonte de água, né, que é um elemento básico da vida, eu acho que assim como a Ana, né, fez essa associação do amor como uma substância que é responsável por
organizar tudo, né, uma cola, você precisa ir na fonte, né, precisa, né, jogar lá o baldezinho, precisa... E aí é que está essa ação, né, então não é nenhuma ação que acontece através do amor, né, mas é uma codependência, né, você precisa daquele amor para agir e o amor precisa da sua ação para acontecer. E eu fiz essa associação direta com a paternidade, porque quando você olha para uma criança, assim, nesse sentido, você de cara já percebe que você e aquela criança, elas vão precisar de muito amor para que aquela relação, né, seja construída, se desenvolva, né, e justamente nesse lugar da ação, você vai ter sempre que ir lá, né, que pegar um pouquinho e se doar um pouquinho para que aquilo possa, de alguma forma, emergir, né? Mas é muito difícil de alguma forma, né, materializar, né, em pensamento, em palavras. Mas eu acho que é meio fonte mesmo, assim, é um lugar que dentro da nossa relação, que é o motivo pelo qual a gente está aqui, isso tem acontecido muito. Isso tem acontecido muito. A gente vive essa energia circular do amor que leva a gente até o outro e o amor que, né, porque a gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente for desenvolver, também de como o amor ele é um trabalho e um processo interno, né? A Ana falou que estava pessoal. estudando Bergson, né? É um filósofo francês ali que a base do pensamento dele é a dimensão vital e intuitiva que é o amor, né? Para ele, o amor é essa força criadora, dinâmica e espiritual que impulsiona a vida, né? O amor é exemplo da criatividade da vida, impulso para mover indivíduos para dentro de si mesmo, né? É um pouco o que você está falando. E aí, dentro dessas ideias, Ana, o que anda mais te pegando? Assim, o que você tem aprendido? Como é que o estudo dessas ideias mexeu com o seu entendimento do amor? A parte que mais me pega porque são muitas perguntas, né? Desde criança, assim, eu acho que a primeira memória que eu tenho né, de mim, assim, é eu me perguntando, né? Por que eu sou eu? O que é eu? Que porra é essa, né? E aí essa coisa, o que vem antes, né? O espírito ou a matéria, né? E nesse estudo aí, o Bergson é um cara bem maluco, assim, e maravilhoso, e eu comecei a estudar isso na dança, na escola de dança na Angel Viana. Tem um grupo de filósofos maravilhosos que eles dizem que essa pergunta está errada. Você não pergunta o que veio antes, o ovo ou a galinha, ou, né, veio junto, vem junto, sabe? Então, eu sou muito apegada à matéria. Eu acho que todos somos um pouco, né? Então, essa é a parte que me pega no amor. Esse apego a esse mundo, essa consciência de uma... Consciência, não sei, mas uma expectativa de uma despedida, né, que é a morte, e esse eterno brotar do espírito e da matéria, e como é que faz isso, e sabe, essa é a parte que eu fico assim, caraca, mas espera aí, me explica, aonde, e aí, o que vai ser depois, sabe, aí tipo, é isso, só tenho agora, cadê meus filhos, sabe, tipo, cadê eles, cadê, aí está na memória, está no meu corpo, a gente está junto, eles estão lá, eu estou aqui. Então, no amor, né, e nesse estudo aí dessa coisa vital, e o que soluciona, de alguma forma,
é a criatividade. Aí é quando acorda do pesadelo, né? Quando tipo, tô criando, tô fazendo, tô existindo, tô sendo, né? Isso, por exemplo, pensando nos meus filhos, a gente tem essa certeza de que um dia eles vão, né? Por mais que hoje o Sereno deteste o meu show, um dia ele vai Vai ficar na memória, vai ficar no corpo, vai falar, marcado de alguma maneira. Minha mãe estava se realizando ali, sabe? Então ele. Você falou também de um livro, a gente trocando, né, por WhatsApp, você falou Um Curso em Milagres, que fala sobre perdão e do amor como força transformadora. O perdão é tão importante, né, para essa relação de amor, porque a gente tem que se perdoar o tempo todo, né? O que esse livro te diz? Como é que... Nossa, esse livro é muito lindo. É um livro de cura, chama Um Curso em Milagres. É uma bíblia, assim, um livro enorme. No final tem 365 exercícios para você fazer um por dia e exercícios práticos mentais, assim, de você entender que a percepção que é uma coisa muito Bergson também. O Bergson, ele, por exemplo, ele diz que a percepção ela vem da matéria, ela não vem do sujeito. Que o sujeito não existe sujeito na percepção. É muito louco. E é muito interessante nesse sentido. E Um Curso em Milagres também fala um pouco dessa coisa do a percepção, ela está sendo criada junto, né? A gente está criando agora. E ele coloca o amor como essa fonte inesgotável, totalmente acessível. A verdadeira paz interior, totalmente acessível, tipo, não existe dificuldade no amor, sabe, para ele, assim, o amor é fácil, difícil são as ilusões. O medo. É o medo. O oposto do amor é o medo. Difícil são as ilusões. E o que dissipa essas ilusões, essas distorções, é o perdão. E é o perdão, primeiramente, obviamente, de si mesmo. Porque a gente vai se causando coisas, né? A gente vai vivendo e se ofendendo com um monte de coisa e aí, uma hora a gente tem que falar, porra, te perdoo, sabe? Tá, eu perdoo. Para com essa porra. Para com isso. Né? Bom, Ana é uma estudiosa desse assunto, né, do amor. E aí eu queria partir para o bem também, quero saber um pouco de amor e música, bem. Aquele meme, né? O Gilberto Gil poderia ter falado eu te amo, mas ele disse, o verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura, enfim, o amor é como um grão. E isso para te perguntar, o que as composições do seu pai te ensinaram sobre o amor ali naquele momento que você estava se formando como criança, né, no desenvolvimento disso, e como a educação dada por ele, por Flora, sua mãe, te forjaram nesse lugar? Então, é difícil de conseguir dimensionar isso, por isso, inclusive, que eu citei essa explosão, ou você perceber aquela fonte de uma forma escancarada, através da relação que eu tive com o nascimento dos meus filhos. Porque a relação com os pais e com os irmãos, porque eu tenho irmãos bem mais velhos, né? Então... Você é o primeiro filho de Flora e Gil, né? Você já tinha outros antes. Exatamente. Então isso é uma, né, você vai se desenvolvendo dentro daquele ambiente sem nenhum tipo de, né, você não precisa se colocar, você já está ali, você já está envolvido no meio de tudo aquilo. Mas o que eu achei curioso é porque é isso, a Ana é uma estudiosa de várias coisas, eu sou um estudioso passivo, né, dentro dessa relação. Mas o que eu achei curioso é porque ela citou um filósofo que coloca o amor como sendo justamente uma substância, digamos assim, foi um termo que ela usou também, de fácil acesso, né? Que dialoga com a sua experiência. E hoje em dia, por exemplo, já indo além da formação através das poesias, das canções compostas pelo meu pai ou, né, por tantos poetas, hoje nos shows em que a gente está fazendo, os shows em que eu acompanho ele,
justamente antes de Drão, ele costuma citar, não é nem antes de Drão, quando ele senta no show e pega o violão, e ele fica meio, ele e o público, a banda sai um pouco de cena, fica ele, o violão e o público. Aí o pessoal começa, Gil, eu te amo, Gil, eu te amo. Então, e aí ele fala, eu também, é recíproco, né? O amor de vocês que me trouxe até aqui. E aí ele sempre faz questão de citar um filósofo, que eu não sei quem é, nem ele, eu acho que lembro o nome, mas isso marcou muito ele, porque ele sempre cita isso. Ele fala que esse filósofo diz que o amor é mais difícil do que a morte. Então, eu consigo enxergar o outro lado dessa dificuldade, que é justamente esse momento em que a gente decide agir no amor. E que não é uma decisão natural ou fácil, pelo menos dentro da nossa perspectiva de ambiente, que é um ambiente, acredito que da maioria, a gente cresceu com os mesmos signos, as mesmas, né? E não é fácil. Eu demorei muito, né, para escolher o amor, para começar, exatamente. Porque dá trabalho para caraca. Exatamente, porque é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo, sendo ele justamente a fonte de tudo, só ele consegue te salvar em determinadas situações, entendeu? Então, a partir do momento que você se depara com isso, assim, de uma forma prática até, aí eu acho que é quando você descobre o amor de verdade, né, nesse sentido. Então, e aí é isso, assim, para além das canções, que foi a pergunta que você fez, no caso do meu pai, eu acho que essa percepção veio ali nessa ação, através do amor, que eu sempre percebi no ambiente mesmo, né, familiar, que é justamente o ambiente familiar, família, pais, irmãos, tios. A nossa família sempre foi, eu tenho uma tia que é minha mãe, né, eu tenho é tudo muito, a gente tem, misturado. Os sobrinhos são meio primos, meio irmãos, é um negócio meio maluco, assim. E sempre foi muito, ele, pelo menos, eu sempre enxerguei muito a ação nesse lugar, né? Nesse lugar, e que não é um amor simples para que você enxergue numa ação, mas é uma coisa que você percebe que está na fonte daquela ação. Então, eu acho que isso se revela. Drão é um grande exemplo disso, porque foi um momento ali em que ele estava saindo de uma relação nesse lugar do amor mais romantizado, né? A gente não é mais um par, a gente não é mais um casal, a gente não dorme mais junto, né? A gente não mas tá o amor nesse permanece. Lugar. E antes disso, né? Com Belina, com Amor até o Fim, com aquelas coisas todas, isso já era muito claro, mas para mim sempre nessa dimensão que era mais fácil a observação através do que acontecia ali no ambiente do que propriamente através das canções. Bom, falando de amor e música e a escolha pelo amor, né? Vocês estão rodando o Brasil levando essa combinação aí, né? Com o show Manhã Canta JG, que funde o repertório romântico de João Gomes e João Gilberto. E esse show é romance purinho e reflete uma paz no casamento de vocês, né? Ou não, na verdade. Tem até quando eu canto, eu falo assim, antes de uma música eu falo, a próxima canção é uma bossa nova utópica, totalmente utópica, porque ela se chama Brigas Nunca Mais. Tadinho. Essa paz aí, não sei se ela... momentânea, e amanhã já não é, né? Não sei se ela existe, né? Assim, mas lá no fundo, no fundamento, assim, né? Agora a gente consegue... Uma coisa que eu acho maravilhosa, assim, que a gente consegue... a gente está brigando e daqui a pouco a gente começa a rir. Isso foi a gente aprendeu a pegar esse atalho. A gente está com ódio um do outro e a gente se olha... Ele nunca está com ódio, né? Coração puro, o nome dele é Ben, gente.
Mas aí a gente consegue se olhar e começar a rir, sabe? Tipo, pronto, aí perdoa, né? O perdão vem assim, foda-se isso, vamos continuar aqui. Não, mas então vamos dar uma contextualizada aqui. A gente falou aqui sobre amor de forma geral e agora eu quero particularizar. Vocês dois se casaram em 2023, após um momento conturbado, vocês tinham 11 anos de relação, 2 filhos, né? E, enfim, passaram por essas reviravoltas que a gente passa na vida, né? Muita coisa, se separaram. E ali, em 2023, Ana foi às redes, né, fazer um desabafo e tal. Em 2023, a gente teve uma conversa que você me falou ali, desmoronou o castelo de cristal, uma ordem que parecia ser a única. Depois veio o alívio, porque a gente pôde recomeçar com outro acordo, baseado na não monogamia. E aí eu queria entender o que ficou de aprendizado entre essas dores e delícias do que vocês passaram porque você diz, agora eu encontrei a família que eu acredito. Que família é essa? Que relação é essa que se estabeleceu que vocês acreditam? Não, então, voltando um pouco pro aspecto anterior, né, quando a Ana citou Brigas Nunca Mais, existe um lugar, eu acho que essa nova família, ela está localizada num lugar onde não é exatamente uma utopia, o Brigas Nunca Mais, porque existe uma condição assim de paz permanente. Que é a escolha, né? Exatamente, e meio inegociável, entendeu? Então, eu acho que o que a gente determinou, né, porque, é claro, existem vários aspectos, mas são preferências avançadas. Se a gente for tratar não monogamia, isso, aquilo, outro, né, a configuração de cotidiano e tudo mais. Mas na fonte, no âmago mesmo, eu acho que a gente escolheu mesmo essa paz permanente, que ela vai estar presente mesmo num momento de discordância, ou num momento de raiva, num momento de ódio, né, num momento porque, né, a gente, né, coração, aquela coisa. Mas eu, assim, já entrando nessa outra pergunta e falando da minha parte, uma coisa que a gente combinou, inclusive, e eu fiz questão de combinar, para esse encontro aqui a gente não conseguiu conversar sobre nada e combinar nada, mas eu digo para a vida, porque a gente está sempre se expondo, né, de uma certa forma, era justamente de não, porque a gente tende, principalmente quando a gente a gente divide tudo, então a gente às vezes cai nessa armadilha de falar o que o outro sente, o que o outro achou, como foi para o outro, e isso nem a gente sabe, a gente às vezes demora um tempo para elaborar. Então, falando por mim, essa possibilidade e essa descoberta, ela se deu justamente quando a gente se separou. Porque quando a gente se separou e a separação mesmo nessa condição assim de separar, de mudar de casa e você vai para lá e eu vou para cá enfim, a gente, óbvio que a gente tinha uma relação cotidiana por conta das crianças e isso durou muito pouquinho. Mas eu, desde o primeiro momento, alguma coisa me fez querer agir só no amor. E aí foi muito doido, porque a partir do momento que eu percebi isso, e foi através da separação, eu percebi que a gente poderia, de alguma forma, estabelecer um novo relacionamento baseado nesse amor permanente, nessa paz permanente. Precisou separar para conseguir olhar de fora e voltar e fazer essa escolha. Não foi nem essa coisa de olhar de fora. Foi assim, a partir do momento que se estabeleceu que a gente ia se separar, que daquela forma que morreu. Aquilo ali morreu. Como o castelo. Vários sentimentos passaram assim, me atravessaram, né? Mas eu só consegui agir no amor. Só não sei porquê, não sei como, não sei. O Ben teve realmente
Eu não posso falar por ele, mas... Já falando. É. Mas comigo foi assim. Comigo essa descoberta de como pode ser se deu sendo assim. Quando eu vi, eu estava agindo só no amor, o que me surpreendia, inclusive. E surpreendia. Ela não acreditava. Ela inacreditável. A Ana falou uma coisa num show que, quando você lançou o single de Retrato em Branco e Preto, do Tom e do Chico, que é Dia dos Namorados, e num show no Teatro Rival, você olhou para o bem, eu estava nesse show, você olhou e falou assim, até o amor ser bom, ele é tão ruim. Essa é uma frase da Letrux, de um disco da Letrux. Exatamente. E nesse sentido do castelo, eu acho que, para mim, é como se eu tivesse ido num modo quase que automático, apesar de eu ter dito não para muitas coisas que o cardápio da vida normal oferece. Eu acho que é quase que uma coisa kármica, que foi o que eu te falei também, uma coisa ancestral. Eu sinto que as mulheres estão numa onda de quebrar esse castelo, que é fundamental. E aí, a maturidade, quando eu cheguei e joguei a merda no ventilador, e eu descobri que existia uma rede que estava ali comigo, falando, tá bom, a gente continua com você. Bora jogou a merda no ventilador e vamos lá. A gente ainda, né? Inclusive ele, do meu lado, me abraçando. Tipo, estamos sofrendo, mas estamos... Vamos lá, merda para todo lado, mas estamos juntos, estamos no amor. Isso me deu uma coragem muito maior de ser quem eu sou, de me afirmar, com as minhas maluquices mesmo, né? Então, assim, quando você pergunta que família é essa que vocês escolhem, é a família que a gente escolhe, que a gente faz a escolha, que fala, não, eu sou assim, nem a gente estava conversando sobre escola, né? E é isso, eu acredito assim, eu falo o que eu acredito para os meus filhos, eu falo o que eu sinto quando eu quero, e isso, eu acho que eu passei um tempo com esse castelo me oprimindo. E a ida para Salvador também foi muito simbólica nesse sentido. Vocês conseguiram também estabelecer uma relação sem tanta gente se metendo, né? Conseguiram construir essa relação de sem um olhar, não só a relação, como o meu amor próprio mesmo. Por exemplo, eu tive que sair do Rio de Janeiro, que é a cidade do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, né? E de toda a gente que estava ali em torno. Então, tem um olhar, às vezes o olhar do outro faz a gente não conseguir dar um passo, fica aquele, a Ana Cláudia é aquela louca que largou a escola, vai ser isso mesmo, ela não se sabe o que vai ser, é isso aí, essa artista aí, sabe? Precisou zerar esse jogo, eu precisei sair dos olhares. Chega, vocês não vão mais me olhar, me alfinetar, nem comentar, eu vou para outro estado, vou conhecer, fazer outras amizades, ir a outros lugares, olhar um lugar e falar, pô, aqui eu posso cantar, sabe? E aí a coisa... E outra coisa que você me falou naquela entrevista, que você disse, né, que você nunca quis cantar muito o amor romântico, que você cantava as coisas do universo da manhã, o parto, a maternidade e tal, e que cantar o amor romântico foi ser a vida esfregando na tua cara. Tu vai cantar assim para curar, é a cura kármica que você fala, como se você estivesse também cantando por todas as nossas ancestrais, né? As mães, as avós, as bisavós, todo mundo que foi as mulheres oprimidas nessas relações monogâmicas para a gente e para os homens não. É por aí, né? Exatamente, é por aí. E tem uma ironia, né? O meu show ele tem uma ironia nesse lugar do amor romântico. Eu falo, gente, vamos exterminar essa merda do universo. E aí tô lá cantando, ai, tô sem você, sabe? Que é a minha avó lá em cima, tipo, falando, não, mas eu gosto de Roberto Carlos, então você vai ter que fazer alguma coisa sobre isso, né? É maravilhoso que eu queria saber, assim, qual foi o maior medo que vocês tiveram diante da possibilidade real da separação, que, na verdade, chegou a acontecer por um tempo. E aí você me fez uma piada muito maravilhosa. Conta.
Não, eu tenho pânico de guarda compartilhada. Não dá. Guarda compartilhada é um pânico. Então, assim... Mas você tinha medo de ficar longe das crianças ou de ficar sozinha com elas? Mais medo de ficar sozinha com elas. O que eu vou fazer? Como é que eu vou dar conta? Não, né? E assim, um pânico mesmo, assim, de tipo isso, de achar que eu vou morrer. E eles ainda eram pequenos, né? O Sereno ainda tinha 3, 4 anos. E nesse sentido, esse castelo, eu acho que eu sou muito apegada a essa parada do formato. Tipo assim, eu não fiz ele sozinha, cara. Sabe? Não fiz sozinha. E eu não quero ficar sozinha com eles. Tipo, uma semana sozinha com eles e depois sem eles uma semana, sabe? Tipo, não quero. Eu quero que a gente esteja junto. E aí isso me deu muito pânico, porque... E o amor sempre continuou. É claro que se não... Nada seria mais forte que o amor, né? Se eu não amasse o Ben, eu ia dar meu jeito, eu ia fugir, deixar as crianças com ele. Mas... Isso quase aconteceu. Mas é por isso, é porque é aquilo que a gente falou também, o medo... Ele é o oposto da coragem, né, de uma certa forma. E nesse lugar eu acho que ela gosta de falar isso, né? Ela meio que paralisou, assim, né? Aquele ímpeto, assim, aquele ímpeto corajoso de sair do castelo e falar eu vou, foi um pouco paralisado por isso. Tiveram algumas questões práticas, assim, que antecipou a nossa conciliação não, mas a nossa convivência, porque a gente ficou separado na prática o tempo que eu estava em turnê com meu pai, que a gente se separou durante a pandemia ali, final de 2021, e um mês depois eu tinha uma viagem de 50 dias. E aí, justamente nesse momento, eu falei, cara, eu vou levar o Sereno comigo. A Ana só foi, assim. E aí, quando... Eu deixei o Dom com a minha mãe, aí foi isso, foi muito libertador, porque foi a primeira vez depois de... Acho que o Dom, quantos anos o Dom tinha? 10. Quase 10 anos, e aí eu, entendeu? Deixei o Dom com a minha mãe, ele viajou com o Sereno, e aí... Pegou a mulher de novo para você. Aí eu voltei para mim, exatamente. Aí foi muito emocionante nesse sentido, mas muitas coisas práticas, tipo isso. Aí depois eu fiquei doente. E é tipo, a gente tem uma conexão familiar, né? Muito forte, que não ia se cortar. A gente era amigo antes de namorar. Então a gente já tinha uma coisa de se falar todos os dias então é isso, assim, a convivência, ela acabou, algumas questões práticas acabaram antecipando, como eu falei, quando eu voltei dessa viagem, a gente morando na mesma cidade, a gente vivia na Gávea, eu continuei na Gávea, ela veio para o Leblon, que é do lado, aí a gente não rolou de ficar longe, sabe, e aí isso só aconteceu quando eu estava, né, do outro lado do Atlântico né, eu de um lado e ela do outro. Só que é óbvio que as questões práticas elas não necessariamente trazem uma resolução nessa substância. Então, a gente voltou a ficar junto, mas a gente viveu um processo grande até a gente se restabelecer de novo, sei lá, enquanto um casal. E nessa... Ana, você me falou, né, que assim, o que eu acho muito interessante em vocês, assim, também extremamente admirável, para além do encontro afetivo, né, que deságua em tanta beleza musical, é como vocês têm a coragem de colocar, como a Lê falou aqui para mim, a carne viva exposta, mesmo, para iluminar o caminho das questões do masculino e do feminino, porque, queira ou não, isso vem junto, como você diz, né? Encontrou eco ali em tanta coisa, né? As tretas, as idiosincrasias de ambos os lados, da vulnerabilidade e das de novas possibilidades, né? Sobretudo a Ana, que não tem, né, que se expõe assim sem verniz nas redes, onde todo mundo quer ficar bem na fita, né? E aí
como é que vocês acabaram também transformando toda essa treta em narrativa para o show? É lindo como vocês se serviram disso e se apropriaram disso, assim, tipo, ninguém vai falar, a gente que vai falar mesmo. E aí dá uma verdade no show. Isso é saber rir de si mesmo, né? E aí eu acho que tem a ver com o curso da Rafaela Azevedo também que você fez, a Fran, né, que fez esse King Kong Fran, que é esse maravilhoso espetáculo. Inclusive, a Fran vai ser a convidada da próxima edição aqui, do Conversas para Iluminar o Mundo. Vai botar muito fogo nesse parquinho. Né? E aí, como é que esse curso te ajudou nesse processo de reconhecer seus fracassos, né? De saber que do chão não passa? É exatamente isso aí. A palhaça, né, a Fran, ela tem você aprender palhaçaria com uma mulher com tanta consciência, né, do machismo e do patriarcado e tal. Então, ela tem um cuidado, um carinho muito especial de mostrar que do chão não passa. Né, e como a gente conseguir se divertir, né, ter prazer nessas quedas, nessas escorregadas, assim, né, encontrar no corpo mesmo. Ela dá exercícios corporais, sabe? O corpo traz toda a memória, de né? Respiração, assim, e sexualidade, sabe? Foi muito importante também para eu pensar, olha, eu tenho esse lado aí, eu posso ser palhaça, eu posso dar uma brincada, a gente pode rir disso juntos, né, em cena. Eu posso. Tanto que você pega a Bíblia e fala do momento impuro da mulher, né, quando a gente está menstruada, e manda um doce vampiro, né? Isso é muito interessante. Bem, você dentro a gente ouve muito, né, as mulheres falando, né, sobre, ainda bem que, como Carmen Lúcia disse, são 2000 anos caladas, né? Então, eu queria que você falasse que a gente dá pouco espaço também para os homens coitados. Mas eu acho um dever cívico a gente dizer também as atrocidades que o patriarcado faz com os homens, né? Nesse lugar ser homem é ter poder, né? De ser homem a virilidade, a não permissão pela sensibilidade. É a mesma cultura que normaliza uma traição masculina, né? Assim, a vida inteira. Fala um pouquinho disso, bota o coração aí na mão. Não, então, é porque a gente já é de uma geração que tem acesso a essa possibilidade de aprendizado, né? E aí, como a Ana falou, a gente já era amigo, e ela sempre foi essa pessoa. É claro que todos os processos, né? Aí, a Angel Viana... Muito autêntica, né? Exatamente, sempre foi muito forte, muito... apesar de, em vários aspectos, né, do que a gente poderia julgar como forte, fraco e tal, em relação a esse ambiente que a gente vive, ela possa parecer um pouco mais frágil, mas, no fundo, eu sempre enxerguei. É sinistra essa mulher. Tanto que a gente ficou muito amigo, desde que a gente... Assim, e esse muito não era exatamente muito, a gente nunca foi best, assim, a gente... Mas tinha tinha uma fraternidade, tinha uma irmandade, tinha uma conexão num lugar assim de ter uma intimidade instantânea. Inclusive, isso até ajudou a gente em todos os processos, porque no começo, quando a gente era amigo, era isso, ela me contava os detalhes das situações e vice-versa. Então, a gente já teve que transpor assim, um lugar de fantasia, porque a gente já partiu de uma relação muito real. Mas assim, se você pegar o ambiente, voltando lá um pouco até, o meu pai, por exemplo, uma figura que nasceu em 42. Por mais que hoje, inclusive, ele passe por vários aprendizados assim nesse sentido,
para a geração dele, e ele sempre, o que mais me fascina nele é justamente essa capacidade de conseguir concatenar e conseguir, de alguma forma, processar tanta coisa, desde lá de trás, né? Eu fico muito... Quando eu vejo ele, Caetano, Chico, essa turma... Outro dia eu estava lembrando, quando eu assisti aquele documentário do Festival da Record de 67, Uma Noite em 67, tem esse doc que tem muito dos bastidores do festival. E aí eu lembro que eu assisti no cinema e aí fui vendo ele falar, Caetano falar, essa turma falar, e aí eles pareciam essas figuras de hoje, assim, com toda essa vivência, com todo esse conhecimento, e eles tinham 25 anos de idade. Eu era mais velho já do que eles na época, e eu ficava assim, tipo, que é isso? Então, eu já consegui partir de um ponto onde era possível sentir, aquilo ser diferente. Minha porção mulher, de alguma forma, se manifestar, né, sem que aquilo fosse, de alguma forma, reprimido, ou isso ou aquilo. Só que a gente é criado num ambiente que vai muito além da família, né? Tem a escola, tem a sociedade. Um lugar que foi muito importante na minha formação para sair um pouco da bolha foi o Maracanã, por exemplo, que é um ambiente tóxico, muito machista, que é o ambiente do futebol, mas, ao mesmo tempo, aquilo me criou um instinto de sobrevivência e também uma coisa de você conseguir botar uma régua, de você parar e falar, não, peraí, eu nunca me senti à vontade, por exemplo, num estádio para chamar o outro de viado, por exemplo. Eu achava aquilo esquisito. Então, a minha geração já conseguiu, de uma certa forma, pelo menos começar a questionar. Só que a gente é de uma criação muito, né, que é muito difícil, inclusive para as mulheres, não só para os homens. Eu acho que todo mundo, de uma certa forma, sofre para conseguir se libertar, né, desses signos, como eu falei, nos quais a gente já nasce envolvido. Mas olhando em volta do que a gente vê, assim, tanto absurdo, né, no mundo masculino, assim, você enxerga a possibilidade de um masculino ser outro e não esse absurdo, e não essa eterna desconstrução que a gente nunca vê construir nada? Então, é porque, assim, o nosso tempo, ele é muito... não diria pequeno, mas ele é limitado para que a gente tenha um olhar. Mas eu acho que essa geração, por exemplo, do meu pai, dessa turma, eles já deram já deram, tanto é que é isso. Mas e tanto, você, tanto e é seus que a filhos? formação da Ana, por exemplo, passa por essas pessoas, né? Passa por esse tipo de... Passa pela Angel Viana, que é contemporânea dessa turma. Passa pela bossa nova, só tem macho, machista pra caramba, também. Mas, ao mesmo tempo, óbvio mas, ao mesmo tempo, é dali que surge uma possibilidade de Nara Leão, entendeu? É dali que surge uma possibilidade de Dolores, é dali que surge uma possibilidade... Dali que eu digo, não da bossa nova, mas daquele tempo, daquela cultura. Mas eu, nesse sentido, o que eu acho que tem acontecido muito hoje em dia, e tem a ver com agir no amor, e o amor, ele também é você se colocar como parte do todo, e você ter você ter uma postura um pouco menos egóica. Eu me coloco muito a serviço, né? A própria construção desse show, ela é baseada totalmente no serviço, porque eu lembro que a primeira vez que a gente foi fazer esse show, eu acho que fora da casa da mãe, que a gente começou ali, vai fazer 3 anos agora, foi outubro de 22. E era um protótipo de uma ideia meio louca de a gente tem a casa da mãe, vamos cantar João Gomes e João Gilberto e tal, porque até uma coisa que eu quase fiz um parênteses assim, enquanto a Ana estava falando, porque ela estava falando assim, é meio irônico, porque eu nunca quis cantar o amor romântico, e agora eu estou cantando o amor romântico, mas tem uma ironia ali, porque eu estou cantando coisas que, na verdade, eu tento combater dentro de mim.
Só que o ponto não é nem esse. O ponto é que ela amou tanto esse momento em que ela encontrou o repertório do João Gomes, esse disco especificamente, tudo que estava acontecendo na vida dela, e o João Gilberto é a bossa nova, como eu falei, é Gil, Caetano, é tudo que formou a gente de uma certa forma. Mas todo o amor que foi despertado nela através do trabalho do João Gomes é o que faz com que ela cante aquilo com amor, e aquilo transparece de uma forma que talvez nunca tenha acontecido nos trabalhos anteriores dela ou na lida dela com algum tipo de foi muito forte, né? Ela inventou o Pisa Nova, né? Um outro gênero. Mas é para além disso, é para além do repertório, da poesia, é a forma como ela se coloca. Sim. Ela se coloca a servir, ela canta com muita paixão, com muito amor aquele repertório. E aí eu, desde o começo, me coloquei a serviço daquilo. Ela chegou Tanto é também que ela canta com esse amor, mas ela fala tudo o que ela quer falar e você ali do ladinho lindo, só aceitando. Isso é lindo também, porque é se colocar num lugar... Fala, meu amor, eu estou te escutando, é contigo, entendeu? O problema é que às vezes ela fica cansada, ela fala um pouco aí. Aí eu falo, mas... Não, foi todo um processo, né? É isso, são 3 anos de show. No começo ele era proibido de falar. Silenciado. Silenciado, ele foi silenciado. Aí, aos poucos, eu falava, fala aí. Ele falou, mas você não deixa. Eu falei, não, agora pode. Aí, mas assim... Muito bom. Ô, Ana, como é que você vê, assim, que tem esse feminismo acirrado também, que é muito necessário para a gente romper, né? Mas, às vezes, também coloca muito em lados opostos homens e mulheres, né? E é tão bonito também quando a gente encontra esse caminho, né? Você acha que é possível o reencontro do amor entre o feminino e o masculino, assim, como potência mesmo da possibilidade que é criar realmente um mundo novo, como diz a Lê, para fazer, portanto, cair esse capitalismo selvagem, esse modus operandi que está no mundo, que também atravessa o amor, que faz as mulheres serem cobradas para ter filho, para poder comprar fralda, para poder continuar o rolê do capitalismo. Como é que a gente encontra esse lugar de novo, assim, do diálogo também, e da gente poder exercer a potência desse encontro, né? Bom, infelizmente ou felizmente, eu acho que esse encontro vai se dar dentro da mulher. Eu não tenho muita esperança nos homens, não. Assim, eu fico com um pouco de pena. E eu tenho 2 filhos, né? Então eu fico com pena e com medo, porque esse encontro do feminino com o masculino, ele vai se dar, eu acredito, que na mulher, dentro da mulher, a ânima e o ânimos, né? Eu falo também, às vezes, no show, quando eu estou bastante falante, a história da princesa, quando ela desmaia, fraca, e quem vem a cavalo, colorido, brilhante, altivo, é o ânimos da princesa. Não é um príncipe, não é um homem, não é um cara. É o ânimos dela, é a força vital masculina de dentro dela, que vai pegar ela, vai botar em cima do cavalo e vai sair galopando, e aí ela vai vomitar aquela maçã e acordar. E falar, opa, deixa eu galopar esse cavalo aqui. Então, hoje que eu vejo no mundo, e não é pessoal, né? Não é pessoal, não é pessoal com vocês. Mas infelizmente, eu vejo os homens como... Eu tenho o que pode ser um machismo, quase com um instinto de cuidar deles, sabe? Não, e aí, por isso, tão importante quando o bem se põe a serviço. Ele fala, Ana, tá, eu vou cuidar das crianças e você fica aí enlouquecendo, tá? Que eu sei, eu entendo. Ele vai lá, ele vai lavar a louça. E ele cuida de tudo, ele faz. Então, nesse serviço que está totalmente, a gente é totalmente o oposto do que seria, né, antigamente. E ele
estende o tapete, fica ali e fala, como você falou, fala. Vai, Ana, fala o que você sente. Vai, canta. Toma aí, sabe? Ele bota toda a estrutura, mas isso é uma coisa também muito da personalidade dele, do signo dele, né? Que ele tem uma coisa mesmo de... Capricorniano. E eu fui pai muito novo, né, com 19 anos. Então, aquele ambiente, aquela estrutura, aquele cotidiano, aquela máquina louca que é você organizar ali uma casa com criança, isso e aquilo. Então, nesse sentido, a gente deu um match perfeito, assim, porque... Ana brinca e você exatamente. rala. Perfeito. E é muito mais difícil você brincar do que você ralar, num certo sentido, né? Porque a gente se afasta da criança que a gente né? Porque você aprende a lavar uma louça, você aprende mas ser que nem ela, assim, tipo, eu passei muito tempo... combatendo, né? Não, combatendo não, tipo, observando e aprendendo. E dizem também que isso vai de encontro a uma característica do meu signo, que você nasce já um pouco mais e vai ficando meio Benjamin Button, assim. E comigo acontece com esse combustível aqui. Então, às vezes, ela fala, calma, amor, calma, que você tá indo... Você está indo muito longe. Eu gosto que a Maria liga para o bem para falar sobre as coisas concretas, porque eu não... Muito bom. Mas é um pouco isso. A gente o show, porque o show também né, a gente está aqui por conta desse show. E eu ia falar até isso e não falei. Quando a gente saiu pela primeira vez da Casa da Mãe, que eu acho que a gente foi fazer a Casa de Francisca, em São Paulo. Não sei. Casa da Mãe é um lugar super lindo em Salvador, para quem não sabe. E a Casa da Mãe, e esse show, e a forma como tudo isso aconteceu, as duas coisas caminham juntas, né? A questão prática, como eu falei, que começa pela dificuldade da guarda compartilhada, até uma organicidade de funcionamento que já tinha dentro da nossa relação, principalmente da relação parental, de sermos pais e mães de duas crianças. Mas quando a gente saiu, então a gente foi morar em Salvador, por exemplo, era um sonho antiquíssimo da Ana, muito antigo. Só que aí a nossa dinâmica é um pouco assim, tipo, era o sonho dela que ela foi ali, foi sonhando, mas ele dependia da minha realização. Ele dependia, né, que eu falasse, tá bom, a gente vai, e aí vamos ver na prática como é que a gente faz isso. E eu estava meio que confortável aqui, porque eu tenho uma relação muito intensa, inclusive profissional também com a minha família, com meu pai. A gente tinha aqui uma banda, a gente tinha isso. A gente era do Rio de Janeiro, assim, de ser mesmo, de fazer parte dessa estrutura. Só que foi justamente quando eu falei que a gente... não conseguiu, eu costumo dizer que a nossa separação não deu certo. Tipo assim, a separação não deu certo. Porque a gente não conseguiu ficar muito longe por todos esses motivos, e como o amor estava muito presente nesse momento, as coisas fluíam. Porque quando você age no amor, as coisas, elas, por mais que você ache que aquilo não é o que você quer que aconteça, o amor vai fazer com que aconteça do jeito que tem que ser, para que aquilo realmente aconteça de fato, né? O acontecer lindo, também é muito relativo. E aí, um dia, ela estava descansando, eu fui buscar o Sereno na escola, que é aqui na Gávea, e eu estava preocupado com alguma coisa que eu tinha que resolver do Leblon, que teoricamente era a casa dela. Só que ela estava na Gávea, que teoricamente era a minha casa, e eu tinha que resolver alguma coisa do Leblon. E aí eu me vi cuidando das questões práticas das duas casas. Aí eu pensei assim, eu não vou ficar, tipo, cuidando de duas casas, porque cuidar de uma já é difícil. Aí eu pensei, por que não a gente ter uma aqui e uma em Salvador? E aí foi aí que eu tive essa coragem e esse ímpeto, assim, de organizar essa mudança para lá. Depois de 20 anos eu falando, vamos morar em Salvador, vamos morar em Salvador, vamos morar em Salvador. Mas precisou... Isso é bom, dá uma esperança, uma hora acontece, né? Exatamente. E aí, então o show, aí a partir disso surgiu a possibilidade de se relacionar com a Casa da Mãe, que aí já é um capítulo à parte, e esse show depende totalmente dessa relação.
Então, as coisas práticas, né, aliadas ao amor que estava ali presente, foi fazendo com que as coisas acontecessem. Mas só para fechar esse capítulo do serviço, foi isso. Quando a gente foi fazer a casa de Francisco Rubens, que é o diretor de lá, gerente. O gerente, né, que é a alma da casa. Ele falou, mas vem cá, eu coloco no cartaz Ben Gil e Manhana, cantam JG. E aí foi a primeira vez que a gente teve, de alguma forma, que falar sobre isso. Eu falei assim, não, é tipo, é Manhana, porque justamente nesse lugar de, tipo, me deixa escondido aqui, apesar de ser uma coisa nossa, tipo, a ideia de fazer os dois repertórios juntos foi uma ideia que surgiu, tudo é meio junto, tudo foi meio junto, mas exatamente aí sim como uma reparação, né? Outro dia eu estava até um pouco, eu acho que foi um pouco antes disso, eu estava vendo um documentário sobre, não sei se era um documentário da Yoko com Lennon, ou se era sobre algum disco deles e tal, e ele falando que ele se arrepende muito de não ter colocado no primeiro disco dele, quando ele sai dos Beatles, ele não ter colocado como um disco dos dois, porque, na verdade, aquele era um disco dos dois. Mas a gravadora, o mercado, isso, aquilo, outro, precisavam que fosse um disco dele. E aí, nesse projeto, a gente quis fazer o contrário. A gente quis falar, não, tipo, é seu, é você que vai falar, eu vou estar completamente a serviço. E eu acho que não por acaso ele se potencializou. Eu acho que se fosse de outra forma, talvez ele não teria esse alcance que ele tem. Total. Mas teve gente chamando o que vocês fazem, de fundir João Gomes com João Gilberto, de apropriação cultural. Isso é justo? Eu não consigo, assim, do ponto de vista crítico, eu acho que faz parte desse tempo que a gente está vivendo. A mesma reivindicação né, entre feminino e masculino, na verdade, não feminino e masculino, mas entre homem e mulher na sociedade, né, os signos que cada um carrega por ser homem e por ser mulher, a gente, né, sudestino, nordestino, né, isso acontece em todas essas esferas, né, que é o que a gente costuma chamar de minoria, porque é quem sempre leva menos, é quem sempre recebe menos, é quem dá mais e recebe menos. Então, nesse sentido, é óbvio que existe um olhar específico que você pode dar. Só que aí volta naquilo que eu já citei aqui milhões de vezes. A gente cresceu ouvindo, eu conheci Chiclete com Banana, do Jackson do Pandeiro, por conta da interpretação do meu pai, né? E a música popular, aí indo especificamente para esse campo, ela sempre se permitiu e ela sempre precisou desse tipo de apropriação, sim. De você, da Nara, ali de Copacabana, ir para o morro, pegar os sambas ali, se apropriar daquilo e cantar aquilo. Né, da Bethânia, pegar um Zezé de Camargo e Luciano, e a partir daquilo os ouvintes da MPB-FM terem acesso àquela poesia, que é o que acontece com muita gente que ouve a poesia cantada pelo João Gomes através da voz da Ana. Só que isso em nenhum momento preocupou a gente e em nenhum momento feriu a gente, tirando a questão pessoal de você ser ofendida, que é o que acabou ferindo a Ana. Porque tudo isso era feito com muito amor. Não foi assim, eu vou pegar aquela música ali, porque aquela música está assim, vou trazer para esse público aqui, vou fazer isso. Tipo assim, muito pelo contrário. E isso foi maravilhoso, porque quando começou essa fofocada, esse jeito de olhar as coisas, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o João Gomes. Porque quem tem que falar é o cara, né? E aí ele falou uma coisa tão bonita, ele falou justamente isso que você falou. Ele falou, eu tenho certeza que ela está fazendo porque é o que ela mais gosta de fazer e que ela acha que as pessoas vão ter uma linda experiência ouvindo aquilo. E ele foi mais generoso ainda, ele disse, a minha música, imagina, o rei do piseiro, mano, a Ana fez a minha música chegar em lugares que eu não chegaria. Imagina, ele não precisava de nada, mas ele reconhecendo nela,
sabe, um elo, uma ponte. Como é que foi isso, Ana? Ai, muito amor. Eu sinto que uma das formas de amor bem forte é a intuição, né? Então eu agradeço muito por essa coisa que fluiu entre a gente, e eu completamente apaixonada pelo som do João Gomes, e essa intuição de JG, então vamos lá, João Gomes, João Gilberto, porque tipo, bossa nova muito, né, no fundamento ali do cresci ouvindo a trilha sonora da novela, que tinha só bossa nova, que era a novela Bambolê, era rock e bossa nova, o vinil que eu mais ouvia quando eu era criança. E então foi tudo muito na intuição e no amor. Então e essa escolha eu não me arrependo jamais. E cada vez o João Gomes ele só me surpreende positivamente. Cada vez que eu encontro com ele, assim, realmente é um gigante. Mas foi uma porrada, assim, quando começaram? Foi uma puta porrada. Eu fiquei me perguntando se eu estava fazendo alguma coisa errada. Eu fiquei na dúvida, porque é isso, né? Porque, na verdade, essa que é a grande merda. Vai lá na primeira crítica que eu sofria quando eu era criança e que me dizia: isso que você faz não tem valor. Isso que você faz não é porque você é menina, né? Era isso. Meu irmão estudava no São Bento. Eu não podia nem sequer estudar naquele colégio maravilhoso que só tinha homens. Então, quando vem um homem dizer: isso que você faz está errado, isso que você faz, você tá fazendo uma coisa aí que você está querendo um poder que você não vai ter, voltou tudo. E ele organizou meus haters, né? Então, rolou ali uns 600 haters que eu, infelizmente, entrei em contato com aquilo, as pessoas que me odeiam. E tudo bem, pode me odiar, é normal. Só que, desqualificar completamente o meu trabalho, uma história de vida, uma coisa que eles não conhecem, que eles não sabem, né? Um artista que intuiu aquilo, que está fazendo aquilo por amor. Então, mexeu muito comigo, me abalou muito, mas foi uma transformação muito importante para eu poder, mais uma vez, falar: foda-se. Né, olhar e falar: então tá, peraí, o que está doendo aqui? E aí é um monte de coisa muito antiga, não é a primeira vez que um crítico fala que a minha voz é isso ou aquilo, enfim, nossa, eles me detestam. Então, assim, olhar e falar: tá bom, foda-se, eu posso fazer o que eu estou fazendo, eu vou fazer. E é muito louco isso, porque você falou do lugar da intuição, né? Além de você ter o aval do cara que estava, autor das músicas, né? Que ele falou justamente isso também, sobre a memória. As pessoas ficam vivas através da memória. Se você revisita, se você reinventa, as coisas continuam aí, né? E isso é louco, porque você tinha essa intuição e foi esse trabalho com essa sua intuição que fez você furar uma bolha, que você tinha, sei lá, 40 mil ouvintes, hoje tem 1 milhão de ouvintes no Spotify. Então, o trabalho ganhou uma potência gigante, né? Transformou a sua vida, né? Totalmente. E por isso que faz tanto sentido a gente ter essa conversa, porque foi através do amor. E isso é revolucionário. Isso é totalmente assim, a gente se orgulha muito, né, desse processo, porque teve esforço, teve trabalho, mas fluiu assim por um canal de criatividade no amor, que deu certo, assim, né? E a Casa da Mãe tem muito a ver com isso também. É maravilhosa, nossa amiga Estela, né? Arrasa, a dona da Casa da Mãe. Bom, queria fazer 2 provocações aqui, na verdade, assim, né? Numa sociedade que coloca o relacionamento, voltando a falar de amor, né? Uma sociedade que coloca o relacionamento afetivo, principalmente na vida da mulher, no centro, né, do universo, como faz para fugir desse amor idealizado, né? Como particularmente vocês fazem essa busca, se as desilusões amorosas que vocês viveram ajudam nesse processo, e mais, seria o amor próprio mais importante de todos? Quer falar? Não, então, é porque não, então, é que esse meu padrão é meio chato, mas eu queria só voltar um pouquinho
Porque, assim, nisso que aconteceu, e que mexeu muito mesmo com a Ana, porque me lembrou até tem uma entrevista do Chico que ele fala, eu achava que eu era só amado, depois que inventaram a internet, eu descobri que aquele velho barrigudo, blá, blá. Mas o que rolou é que, assim, a crítica que eu entendo que está por trás, né, disso, é justamente quando o João Gomes fala, você levou a minha música para lugares, por que a música dele não vai para esses lugares? A crítica é para esse aspecto. É sobre o sistema, é sobre claro, isso. não é sobre por o artista. Que a música dele, por que o Zezé de Camargo só vai tocar na MPB-FM se a Bethânia interpretar com um aspecto musical específico? O João Gomes só fez show na Gávea, no Jockey Club, por causa da Ana. E aí... Agora não, beleza, e a crítica, chegou. E eu acho que a crítica está relacionada a isso. E aí é isso, sendo uma mulher. Aí o cara pegou e... Porque, assim, foi uma parada odiosa. Não foi assim, não foi uma crítica... usando o exemplo do trabalho dela. Ele foi dizendo foi que pessoal. Os arranjos eram ruins, não, né? Foi pessoal. Falou que me odeia. Ele falou a coisa que eu mais odeio. E aí música entra esse outro lugar que é muito nocivo hoje em dia, que é essa coisa da internet, que as pessoas entravam ali, essas 600 que entravam para comentar, nem sabiam quem era ela, nem sabia do que se tratava. Pegou um bonde ali de alguém que estava sendo linchado e falou, vou linchar também. Que aí já é um outro problema do que a gente vive hoje. Mas quer responder, começar a provocação da... Sobre como é que a gente foge dessa idealização do amor romântico e se o amor próprio é o mais importante que existe? Com certeza, eu acho que o amor próprio é o mais importante. É aquela história do perdão, né, também, né? O perdão próprio é o mais importante. E eu acho que a gente precisa conversar muito com as meninas, com as menininhas, com as adolescentes e tal. Outro dia a gente fez um show para crianças e eu fiquei com muita vontade de falar para cada menina daquelas assim, você não precisa casar. Você não precisa de um homem. Você não precisa. Elas sabem disso, Você falou né? isso num show. Tinha umas crianças, eu lembro que você falou então, isso. Maravilhoso. Eu fico muito afim de falar isso, assim, porque, na verdade, elas sabem, né? Só que a gente vai... Continua o mesmo a gente vai, de repente, quando você vê, você tá, meu Deus, coitada daquela mulher que não tem um homem, sabe? Tipo, tá muito... Tem que quebrar, a gente tem que quebrar essa percepção, assim, quebrar esse ponto de... E aí é quebrar na porrada mesmo, assim, né? A gente vai ter que ser muito criativa para quebrar essa parada. Ô, Ben, o que a sua irmã Preta Gil te ensinou sobre o amor? Eu acho que exatamente esse aspecto meio onipresente assim desse sentimento, porque ela era muito, como é que eu posso dizer? Talvez tenha sido das minhas irmãs todas, e são muitas. A Ana até me corrigiu quando eu falei que eu tinha irmãos mais velhos. Na verdade, são irmãs, porque o Pedro, que era o único irmão mais velho, deixou esse plano aqui quando eu tinha 5 anos de idade. Então, são lembranças assim muito... são flashes, né? E que eu tinha mais e depois fui perdendo. Essa ausência materializada do Pedro era sentida? Assim, vocês falavam disso? Era mais sentida pela Preta, pela Maria, que são ali as irmãs diretas dele, assim, né? Tipo, mesma mãe, né? Mesma barriga, mesmo... E com a diferença muito pequena, assim, era um triozinho, assim. E pela Nara, e pela Marília, por todos eles. E a Preta se transformou muito a partir da morte do Pedro, e justamente nesse lugar que ela me ensinou e talvez tenha ensinado para muita gente, que o importante era justamente amar aqui e agora. Esse era o maior ensinamento dela, assim. Ela era muito, 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 muito do aqui e agora. E aí é óbvio que isso gerava dificuldades para ela também, numa vida muito no presente,
que você tem que lidar com o futuro e, às vezes, com algumas coisas do passado. Só que ela viveu isso de uma forma muito, muito plena. Ela viveu isso de uma forma muito, muito intensa, assim. Então, isso contagiava todo mundo que estava em volta dela. Por isso que ela criou uma rede muito grande de afetividades, assim, né? Tanto com pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ela, como com as pessoas que percebiam aquilo reluzir assim de longe. E é um ensinamento, acho que nesse sentido, como eles se doaram publicamente, tanto o meu pai como a Preta, eu compartilho com muita gente dos mesmos aprendizados, né? Das mesmas, do mesmo tipo de relação mesmo que se tem com eles enquanto existência. Porque é isso, meu pai ele é aquilo, ele é exatamente aquilo, 100% do tempo. Por isso que ele é até pouco pai assim nesse sentido, porque ele está completamente mergulhado nesse universo de tentar concatenar essas ideias todas. E a Preta a mesma coisa. A Preta ela era parabólica do mundo. Ela era do mundo e, ao mesmo tempo, era aquela irmã. Aqui, para o casal, ela foi super importante, porque as primeiras experiências que eu tive na música profissional, digamos assim, foram as temporadas que eu fazia com ela na Noite Preta, que ela tinha semanalmente. E aí eu chegava ali com a minha guitarrinha, assim, os músicos sempre super generosos e tal, e ela teve um período que a gente estava ali no Cinemateca e depois num outro lugar em Laranjeiras, que quem era frequentadora da Noite Preta, antes da gente se conhecer, era a Ana. Eu achei que vocês tinham se conhecido na Tono, então foi antes. A gente se tornou amigo, e aí depois que a gente se conheceu lá, a gente se encontrava, se esbarrava assim na Noite Preta. E aí chegava uma hora da Noite Preta, que aí a Noite Preta era aquela loucura. A Preta colocava todos os malucos para protagonizar aquela noite. E uma das malucas era a Ana. Claro. Então chegava uma hora que ela fazia um concurso de dança, que era meio que um concurso de Miss Noite Preta daquela noite. Era a toda boa da noite. Ela tocava o psirico e subiam os candidatos só mais subia alucinados. As malucas. E eu sempre subia. E a Ana sempre subia. E o pessoal me olhava assim, é sua amiga? Eu falava, é minha amiga. Maravilhoso, maravilhoso. Ana, uma vez eu te perguntei naquela entrevista, né, de 2023, 22, não sei. Perguntei, você não sente que você está fazendo falta nesse show com a família Gil? Você não estava, você falou assim, não, né, Maria, isso exige um profissionalismo que eu não tenho. E aí eu queria saber um pouco como é que quais os principais desafios de ser, né, uma artista meio antissistema e mais, assim, você já disse também que tem dificuldades com a instituição família, né, que você parou de frequentar na sua família Dia das Mães, né, na adolescência, Natal. E aí você se junta ao bem, né, que é a família, né? O que foi mais desafiador nesse contexto? Você conseguia ter espaço para ser ouvida? Você conseguia? Você tinha uma coisa de tentar ser amada, se encaixar ali? Como é que foi isso? Olha, eu acho que é uma boa oportunidade para eu falar da Preta, porque a Preta, ela era diferente nesse sentido, assim, né? Porque tem um império, né? A família real. Que é como todas as outras, exatamente, com todas as suas idiosincrasias, na real, né? Não é não é só exclusividade da família Gil. Mas a Preta tinha esse interesse pelos malucos, né? E ela foi se interessando por mim, foi se abrindo por mim, ela para mim, e chegava junto e me falava, ó, a família toda tá falando mal de você. Tá todo mundo dizendo que você é isso, isso e isso. Eu porra, valeu, então, vou ver o que eu faço. Vou tentar caber. É isso. Novinha mas não... ali, na maturidade ainda, né? Exatamente. Só a maturidade, com a idade, velha. né?
Só a maturidade para a gente conseguir falar, não, peraí, sabe, eu sou isso aqui mesmo né? E acho que é isso, porque eu também era uma maluca que não ganhava dinheiro, né? Que não tinha essas Não tava no coisas, não rolê do estava nesse rolê do capitalismo. capitalismo, não estava. Eu estava ali maluca e maluca só mesmo, vagabunda. No amor. No amor e na maternidade, porra, né? Que é uma coisa invisível, né? Que ninguém vê. Então, agora eu acho que o pessoal me respeita, assim, tem um prestígio, né, quando você consegue entrar na roda viva. Então, assim, pessoal, eu digo assim, não é um pessoal, tem muita gente, enfim. É melhor eu falar bem da Preta. Maravilhosa. Mas você... A mudança para Salvador salvou vocês nesse sentido, né? Salvou. Salvou vocês. Tanto quanto se afastar da família dele, quanto se afastar da minha família também. Exatamente. A família é uma instituição que é muito complicada. É muito... Saúde mental, por favor, saúde mental. Você falou isso, né? Que a maternidade é uma coisa invisibilizada. E aí, isso tem a ver com... Foi um pouco por isso que você pegou esse nome para você e mais... se você tem problema com instituição, como é que não é contraditório você carregar esse nome mãe, que é a maior das instituições? É totalmente contraditório. Todo dia eu me pergunto. Porque é muito maluco. Não é para romantizar a maternidade, né? E ao mesmo tempo eu estou ali brincando com a maternidade, brincando de criança mãe. É isso. Na verdade, eu sempre tive muitas bonecas, né? Então eu sempre fui mãe, sabe? Já desde pequena eu sou mãe das minhas bonecas. E isso é um nome que apesar de ser invisibilizado, para mim foi um grande título, assim. É tipo assim, agora que eu sou mãe, eu vou botar mãe no nome, sabe? Tipo... Inclusive, forjou também uma coisa que você tem muito, que é a sua estética, né? Você trouxe todos esses bonecos para o palco, desde Tono, você fazia os cenários, você criou uma moda própria, desde a boiadeira, desde Tono, desde tudo, mas depois evoluiu com a boiadeira, você costura seus figurinos. Como é que é o lugar, como é que você forjou esse senso estético com tanta propriedade, assim? Foram os anos que eu abandonei a escola. Ficou costurando? E fiquei fazendo as minhas coisas, meus hobbies, me divertindo, né? Então é graças a todo esse... Tem uma avó aí no caminho, hein? Não tem? Tem. Sempre tem, né? Minha avó também era acumuladora. Bem, perguntei de nome para Ana. Eu queria perguntar, porque ninguém carrega esse nome impunemente, bem. Você já se sentiu uma cobrança por praticar o bem? Como é que é carregar isso a vida toda? É do bem mesmo? Tu é do bem mesmo? Olha, quando eu era criança, eu tinha... O chato era porque... Como é que é seu nome? Bem, aí... Bem, entendeu? Tinha uma certa... Bullying. Mas o que eu acho que me ajudou, né, assim, aonde o nome me ajudou, foi justamente nesse lugar de já ser, de alguma certa forma, um corpo estranho em qualquer ambiente, principalmente no ambiente escolar, a começar pela chamada, como eu falei. Porque usando um pouco até aqui o meu direito de réplica, que eu usei em algumas questões, a minha família especificamente, por isso que inclusive ela citou a Preta, e o outro lado, por exemplo, que poderia ser minha mãe, que é a sogra, com quem ela também teve que construir uma relação passando por muitos processos, é uma família, por exemplo, o escritório que minha mãe organizou para cuidar, para empresariar, né, meu pai, é um escritório totalmente matriarcal. Totalmente. É a minha mãe, é a minha tia,
é a minha irmã Maria, é a Meni Lopes, que fez a passagem há pouco tempo, saudosa Meni, que cuidava da agenda dele, era só mulher. A secretária, toda a cadeia era feminina. Então, eu cresci nesse ambiente. E, ao mesmo tempo, aí é isso. Aí a Ana tem mais lugar de fala até, se é uma questão do patriarcado e tal. Quando você tem um ambiente com mulheres muito poderosas, o bicho pega, entre elas mesmas. Cuidado. Então, eu vi isso acontecer nesse ambiente, porque chegou uma mulher poderosa para a família. E aí, pronto. Né? Mas aí é o machismo dentro do... Por isso que eu falei do dentro patriarcado. das moléculas do universo. Exatamente. Que pega as mulheres que pega também. as mulheres isso. também. E aí rolou um negócio, entendeu? Agora vocês viram a foto, viva a democracia. É isso aí. Que circulou as redes agora. E aí eu acho que a gente... Fala dessa foto. Para quem não viu. Não, é porque depois do ato do domingo que rolou, rolou uma foto que, pra gente, que é das famílias, é uma foto muito emblemática, que é um collab entre Paula Lavigne e Flora Gil. Um case. Viva a democracia, que é o que eu vi acontecer também entre Manhana e todas as... Porque uma das primeiras vezes em que eu vi um ambiente aonde parecia um evento de Brasília, aqueles internos assim, aonde estavam todas as vertentes reunidas num banquete, foi o nosso casamento em Salvador. Foi maravilhoso. Porque ela depois da treta toda, tá lá todo mundo junto. Exatamente, porque uma coisa que aconteceu, e tem a ver com esse processo familiar e tudo mais, e que tem a ver com a pergunta que você me fez em relação ao meu nome, e ali eu consegui fazer uso disso, é porque rolou esse momento que sempre que tem um racha, você tem que escolher um lado. Né? Senão você vai ser rachado. Senão isentão. Senão é isso, você vai ser cortado no meio. Né? E eu falei assim, gente, esse aqui é o amor da minha vida. E essa aqui é a minha mãe. E aí, né? Eu vou ficar exatamente no meio. Do meio eu não saio, eu não tenho como sair do meio. Porque eu não tenho como me afastar, além do meio, em relação à minha mãe. E em relação à Ana, também não. Também não. A minha vida me trouxe, me colocou aqui, é aqui que eu vou ficar. Então, para isso acontecer, eu tive que agir com muito amor, né, em relação a todos os lados, e de uma forma muito fazendo uso mesmo, de falando, gente, o bem está no meio. Tá? Maravilhoso. Vamos frequentar o meio. Maravilhoso. E isso também dialoga com um pouco com o papel que você acabou naturalmente tendo ali musicalmente na família, né? Eu já entrevistei seu pai algumas vezes no último ensaio que a gente fez, que eu fui, que era um show da família, e ele disse, o maestro é o bem, né? Você foi conquistando esse lugar de organizar e canalizar as energias de cada um rumo a essa potência do coletivo, né? O que de mais sublime, não sei se a gente consegue falar isso, mas você aprendeu e trocou, porque você também ensina para o seu pai. Você vê a postura dele também aprendendo com você. O que é mais importante para você nessa troca? Então, também foi uma coisa que eu aprendi com ele. Porque eu sempre, assim, só fazendo esse outro parênteses, eu não passei a ser ativo na música, a exercer essa atividade por uma paixão pela música. Um dom que eu tenho, uma necessidade artística de me manifestar através daquilo.
foi pela paixão que eu tenho pelos músicos, né? Foi pela paixão. galera que estava tocando. E a cadeia inteira, tanto a turma do palco como o pessoal do escritório, a minha paixão por aquele ambiente, por aquele circo ali. E aí, para isso, eu tive que me aproximar deles. Aquela coisa de você observar com muita paixão e aí eu fui aprendendo aonde que eu poderia, de alguma forma, contribuir. E o meu pai, eu acho que dessa turma toda, ele é o que sempre teve essa relação com os músicos. Ele, com o Arthurzinho Maia, com o Jorginho Gomes, com Liminha, com a turma, sabe? Com o Rubão. Muitos parceiros, né? E assim, de falar, o palco é nosso, o negócio é nosso, o negócio é coletivo, tanto no estúdio como no palco. Não é assim, eu estou aqui, vocês são a minha banda. Eu sempre vi isso muito desconstruído, sempre. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Rafa, o Bruno, o Domênico, o Moreno, que já são de uma geração um pouco depois, porque o Tono, que foi a banda onde a gente se conheceu, e foi minha primeira experiência de banda, assim, de gravação e de produção, é isso, é o Rafael Rocha, que é um artista daqueles, assim. Muito gênio, muito criativo, cara, muito musical, tocava bateria, cantava, compunha, não sei o quê, mas precisava de alguém para organizar aquele negócio. Aí eu estava ali para organizar. Aí Eu também vou te chamar para organizar minha vida. Nos outros ambientes. E aí quando o meu pai foi também se percebendo sem aquela energia toda para organizar aquele bando de maluco que ele organizava, porque ele, além de ser o front ali, aquela figura, tinha que organizar, porque todo mundo ali era mais maluco do que ele. Os músicos todos mesmo, assim. Então ele tinha que, para aquilo ali funcionar, ele tinha que trabalhar E aí chegou uma hora que ele falou, cara, estou com 70 e tantos anos, não dou conta mais de organizar nada. E aí eu comecei a assumir esse papel. E eu acho que foi uma coisa natural, porque eu cresci observando ele fazendo isso, eu tive a minha experiência com os meus contemporâneos em fazer isso. E aí, naturalmente, eu fui aqui, né? Fui sendo o assistente dele, depois virei coprodutor de um trabalho, depois virei produtor do outro, depois montei uma banda, até chegar no ponto de realmente organizar tudo. É meio que assim, fale com bem e tal. E eu tenho, e de uma certa forma, eu tenho um orgulho até pessoal, assim, porque foi uma conquista pessoal, porque eu queria muito viver nesse ambiente. Então, quando eu percebi que eu realmente consegui achar um jeito de colaborar, de contribuir, de me fazer útil mesmo, para mim foi uma conquista pessoal muito grande. Eu celebro todo. A Ana fala, você está muito feliz, amor, você está muito feliz. Eu falo, claro. Mas você é um ótimo guitarrista também, você foi desenvolvendo. Mas, por exemplo, aqui na plateia a gente tem Paulo Muti, né? Que Apenas. é um exímio guitarrista mesmo, assim, na acepção da palavra, né? Como instrumentista, né? Que domina as linguagens todas do instrumento, as linguagens, como que a música pode se fazer através daquilo. Eu, por exemplo, não tenho nem essa vocação e não tenho essa matéria, não passei horas estudando e me dedicando para conseguir. Eu fui pai com 19 anos. A minha formação passa muito por aí. Aquilo foi uma escolha. Eu abandonei a faculdade. Ter filho na sua família, né? Porque a Preta também foi mas mãe o meu pai, por exemplo, teve um monte, mas ele não perdeu nenhum tempo do violão dele para cuidar das crianças. No meu caso. Olha aí, o privilégio do macho, não é mesmo? No meu caso. Mas é porque aparece a cada 100 anos daquela figura, você não vai cobrar aquele troque. Nesse sentido, mas vai eu acho. ter essa consciência. Mas eu já vi você falando isso do seu pai, por exemplo. Exatamente. Se eu falo do meu pai, eu estou observando os outros homens também, por mais que sejam gênios. Porque você conta que depois que ele te levou para uma aldeia, que aí você percebeu a importância de toda aquela ausência para a construção daquilo que ele estava construindo. No caso do meu pai, eu acho que todo mundo que está em volta também percebe e também se coloca à disposição, sabe? Não é uma coisa, não é uma falta forçada, sabe? A minha mãe nunca ficou no perrengue por causa disso. Ela conseguiu se virar, ela formou a rede dela. Eu tenho uma tia que é uma mãe, né? Minha tia e minha mãe, elas foram duas mães que eu tive. A Fafá ficava com a gente para minha mãe poder ganhar o mundo. Então, por isso que eu digo que era uma estrutura muito matriarcal mesmo, assim, de fato.
E aí, para mim, é uma realização muito grande poder estar. E aí, nesse trabalho, né, porque aí com meu pai é isso, eu já toquei em todos os lugares do mundo por conta de estar acompanhando ele, mas nesse trabalho eu fico muito feliz, a gente foi pro Japão. E a música rega mais ainda o amor, né, de vocês. E aí vocês vão fazer essa temporada agora na Casa Natura, com Mãe Ana canta o JG. E, Ana, você pensa ainda em fazer aquele projeto de MM, Marisa Monte and Marília Mendonça? Não era Marisa Monte, não. Não. O outro MM... É bom porque como não é a Marisa, vai continuar... Não vou contar. Não vai contar. Não, mas pode contar que é contábil. Não, é porque a gente, na verdade, não está pensando nisso. Entendi. Mas ele está lá, em algum lugar. Mas projeto. Era quem? Era a Maísa. Ai, que coisa linda. Tudo a sofrência feminina dos compositores. A sofrência de antes e de agora. A sofrência, exatamente. Muito lindo. Da mulher. Bom, eu queria agradecer muito. A gente que agradece, Foi Maria, muito lindo. Muito lindo ouvir vocês falando e como essa fusão do amor e da música da samba e da pisa nova e da tudo que vocês cantam. E aí eu soube que vocês prepararam uma música para cantar pra gente. Pra gente sair daqui inspirado, né, assim. Com a voz de Ana que derrete nos nossos ouvidos. Obrigada, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, porque eu achei tão bom. Mas a primeira a gente pode cantar junto. É porque ele canta também. Aí a gente canta junto, vem aqui. A gente canta junto. Lindeusos. Beija. Mentira. Quer falar sobre essa dobradinha? Não. Então, não é JG. Não é JG, mas é inspirado no... É do show. Não precisa, a gente canta. Vocês estão ouvindo? O seu amor, ame-o e deixe-o livre para amar, livre para amar, livre para amar. O seu amor, ame-o e deixe-o ir aonde quiser, ir aonde quiser, ir aonde quiser. O seu amor, ame-o e deixe-o brincar, ame-o e deixe-o correr, ame-o e deixe-o cansar, ame-o e deixe-o, mais importante, dormir em paz. O seu amor, ame-o e deixe-o ser o que ele é, ser o que ele é, ser o que ele é. Eu te amo até o fim dos tempos. Eu te amo até o fim dos tempos.
Eu te amo até o fim dos tempos. Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz, mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem. Eu me dediquei, por nós dois lutei. Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo. Se eu tiver você. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. Eu te amo até o fim dos tempos. Obrigada, Maria. Obrigada, Manushi. Obrigada a todo mundo. Ah, não. Bom, Fran, nossa, Rafaela Azevedo, maravilhosa, criadora de King Kong Fran, é a próxima entrevistada no dia 30 de outubro. Quem quiser, estamos aí.